Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, para trazer informação de valor. E eu, Andréa Cunha, estou aqui com o maior prazer para sempre estar ativando vidas, trazendo, sim, essa incentivação para a transformação pessoal, para a informação que de fato vai fazer com que você tenha uma vida com mais qualidade, com bem-estar, com mais saúde e também estar mais atento ao que está acontecendo no mundo. E, gente, hoje eu tenho um tema que é super urgente e importante. Eu vou falar sobre a superexposição de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Pois é, um assunto bem necessário. E quem está aqui comigo é a advogada Alessandra Tanuri, que é mestre em Direito, com especialização em Direito Digital, focada em criança e adolescentes. Doutora Alessandra, seja bem-vinda ao programa Vida em Equilíbrio. Muito obrigada pelo convite. E faço das suas palavras as minhas, né? É um assunto muito urgente, é um assunto do momento. E eu me sinto muito honrada em ter esse espaço de fala para que a gente troque essa ideia e leve informação para as pessoas, que é disso que a gente está precisando. Pois é, e assim, né, a gente tem visto cada vez mais a superexposição de crianças, né, criança e adolescente, e assim, claro que com isso também traz muitos riscos, né, e o que eu percebo cada vez mais, que além das crianças estarem se expondo, os próprios pais também estão expondo essas crianças. E de fato, doutora, qual o risco disso? Quais as consequências? Então, o que você falou é tanto uma realidade que virou um fenômeno e esse fenômeno tem nome. Então, esse fenômeno chama-se sharing, é um nome americano, né, que é uma junção da palavra share com parenting, então é uma palavra que é o dividir com parentar, como se fosse uma parentalidade compartilhada, que nada mais é do que esse fenômeno de dividir todos os dias a vida cotidiana dos seus filhos, esteja ele fazendo o que for, mas pelos próprios pais, que disponibilizam essas imagens, esses vídeos, todo o tempo, de uma maneira imoderada e expondo a sua criança, muitas das vezes de forma desnecessária, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno mundial, por isso que a palavra não é brasileira. Muitas vezes as pessoas me perguntam, não poderia colocar uma palavra brasileirada? Não, porque é mundial, tamanho o fenômeno. Uhum. E isso faz com que as crianças, de fato, estejam muito mais vulneráveis ao universo da internet, que é um universo inseguro e desconhecido, né? Pois é. E as consequências são muitas, né? Muitas. E quais são, assim, as maiores hoje? Que os pais, isso serve como alerta, de fato, né? Não, porque a intenção dos pais, na verdade, não é ruim. E a gente tem a intenção, eu até me coloco, porque eu também sou mãe e já tive, sim, essa situação de estar colocando foto do meu filho. Então, assim, a gente tem aquele prazer de marcar momentos felizes, de estar ali mostrando a nossa criança. Mas até que ponto, né? Isso aí realmente ultrapassa esses limites de estar expondo muito nossos filhos? Então, essa é uma reflexão bastante importante, porque parte dos nossos anseios, das nossas vaidades, essa atitude de estar expondo as crianças todo o tempo. E, se você for ver, não existe nenhuma necessidade das crianças estarem sendo expostas cortando o cabelo ou as crianças estarem sendo expostas fazendo uma brincadeira genuína. Mas nós queremos colocar que a nossa vida cotidiana ela é válida porque existe uma cultura do like. Nós estamos dentro de uma cultura onde o like lhe valida. Então, isso é um caminho para que as pessoas entendam de que nós não podemos mais somente sucumbir a essa vaidade. Eu também sou mãe de uma menina de 9, sou mãe de um menino de 14, e nas minhas palestras eu sempre falo, né, os meus filhos são esportistas. Então, eu super quero dar uma vontade, sim, eu quero, o menino está ganhando uma medalha, tudo que eu quero é dizer para o mundo, eu sou uma boa mãe, olha que filho lindo, ele está seguindo os bons caminhos da vida, inclusive no esporte. Existe uma parte nossa, mas isso eu estou falando de pais com uma intenção legítima de colocar naquele momento uma lembrança eterna ou de registrar aquele momento para a prosperidade. Mas o Instagram, o Facebook, a internet, ela não é um álbum de fotografia. Pois é, a gente conversou sobre isso. Quando nós fazíamos esse diário colecionável de memória, nós fazíamos na nossa casa, na nossa privacidade, e chamávamos nossos amigos íntimos. Era uma intimidade nossa, né? Tá mostrando para as pessoas que a gente escolhia, né? Exatamente. Você não ia pegar uma foto dessa e iria pegar essa foto e dar para alguém e essa pessoa fazer o que bem quisesse. Hoje você tem uma inteligência artificial
que modifica fotos na internet e colocam essas fotos como eles bem querem. Você tem uma gama de imagens que acabam parando na dark web, acabam parando na mão de pessoas que vendem essas imagens para grupos de fora. Muitas crianças que tem, quando eu conto isso, todo mundo fala assim, não é uma realidade, isso não é perto de mim, isso nunca vai acontecer. É sempre isso, né? A gente acha que é distante, até que aconteça algo, né? Exatamente, mas a gente também às vezes não sabe das coisas, porque a gente não vive no meio, mas se você andar no meio de delegados que tratam desses assuntos, ou se você conversar com juízas que todos os dias estão vivendo esse tipo de assunto, ou nas varas criminais que falam com sequestros de crianças ou de crimes cibernéticos, você vai ver de que se uma organização precisar de uma criança que tenha determinadas características e que ela saiba que aquela criança está naquele lugar, naquele momento, não vai haver impedimento nenhum de que aquela criança seja imediatamente pega e raptada, e você não vai ver. Então, que horror. Não é. Essa é a verdade. É uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, dura, mas Isso. é. Então, o que acontece? Quando uma criança já tem uma foto na internet, aquela criança, ao ser raptada, ela já vai estar com um passaporte falso, ela já vai estar sendo entregue para alguém, ela já vai estar com outro nome, e ela já tem toda a vida disponibilizada. E essa vida disponibilizada, ela genuinamente ou não genuinamente, e é feita pelos pais. 85%, como nós estávamos conversando, das fotos na internet que param na mão de pessoas que não deveriam, seja para o lado do ruim, da pedofilia, ou o lado de inteligência artificial, para treinar a inteligência artificial degenerativa, então, enfim, todas são fornecidas pelos pais. Então, você tem ali hoje disponível. As fotos, inclusive, que são colocadas, não são... que todo mundo fala assim... eu te perguntar agora, as fotos, por exemplo, necessariamente tem que ser fotos íntimas, onde Não, ele está na exatamente piscina, não. na praia? Não, né? São fotos absolutamente comuns. Então, nós precisamos muito de espaço como esse, novamente eu venho lhe agradecer, para que a gente consiga chegar no coração daquela mãe e falar assim, não bote foto do seu filho com um uniforme da escola. Completamente. Isso aí é um absurdo. Então, mas ela está sinalizando justamente onde a criança está. E lives ao vivo. Estamos aqui agora na frente do balé, não sei o que e tal, porque fulana vai fazer uma apresentação. Então, óbvio de que nós não estamos aqui falando que tudo vai acontecer, mas pode acontecer. E essa variante, com certeza. Essa variante do pode, é necessário que você entenda de que realmente pode, né? Não, e as coisas não acontecem só agora. Elas podem, por exemplo, eu acredito, não é exatamente o meu conhecimento, que essas pessoas trabalham com muito tempo. Assim, por exemplo, está sendo observada já há um tempo, né? Então, assim, são atos que esses criminosos devem fazer, de olhar uma foto e de começar a ver a vida e a rotina dessa criança. E é numa hora dessa que uma mãe abre onde ela está exatamente que se torna mais perigoso ainda, né? Exato. Porque não começou de repente só naquele dia. Pode estar bem antes isso já ocorrendo, esse estudo, né? Até porque todo o algoritmo ele vai lhe apresentar o que você procura. Né? Então, mesmo que você não esteja achando determinada coisa, vai ser mostrada a você. Igual quando você está no mundo digital e você está procurando um copo rosa, eu estou procurando um copo rosa tal, mas vai ser me entregue 1000 outras opções de copo rosa também. Sim. Então, quando uma criança é exposta com um determinado vídeo e esse vídeo ele é capturado por uma pedofilia, aquele dali vai ser sugerido vários outros parecidos. Então, existem estudos, você vê como nós fazemos as coisas de uma maneira tão sem pensar, porque não teria por que pensar, a gente não pensa que aquilo é pro mal. Mas aquelas crianças que são introduzidas alimentarmente, quando tem 2, 3 anos, quando é menos, né, 1 ano, tá comendo papinha e se lambuza tudo, existem estudos assim muito, muito assombrosos, como essas fotos, elas valem muito no meio das pessoas criminosas. Tão inocente. Inocente dessa maneira, inocente quem faz, inocente quem posta. Eu não imaginava, de verdade, doutora, eu imaginava que eram fotos de crianças de biquíni, de fato, dançando, né, vídeos assim, e não assim como bebê, quer dizer, bebês, se alimentando. Exatamente, bebês. Então, Meu assim, Deus. existem pessoas que consomem todo tipo de Agora, existe uma idade, conteúdo, por exemplo, que ela é mais, vamos dizer assim, é mais perigosa? Existe um limite de tal idade até idade ou não? Não. Isso existe vai um estudo, do, um caso, assim, realmente... É bom que a gente entenda de que existe público para consumir tudo. Sim. Né? Então, assim, existe o público... Eu não imaginei, por exemplo, que esse bebê comendo seria... Né? Entende uma foto que poderia causar isso, por Exatamente. exemplo. Por isso que eu estou te perguntando. Da mesma maneira idade. que causa muita estranheza eu dizer para você de que 90% das fotos que estão na mão dos pedófilos são fotos de crianças vestidas normais. Porque nós
imaginamos que não seja, que seja, porque essa foto do meu filho que está tomando banho de piscina, é essa foto que vai cair. Não, não é uma foto normal, o menino pode estar com qualquer tipo de roupa, inclusive sem fazer nenhum tipo de gesto a mais. Sim, sim. Então, a gente volta para o... Por que precisamos expor tanto? Por que precisamos colocar as fotos das nossas crianças todos os dias de forma imoderada? Porque, claro, nós vivemos no mundo digital. Isso não vai voltar atrás. Nós queremos compartilhar com as pessoas que nós temos filhos, que nós somos pessoas válidas, que nós temos uma vida e que aquilo ali faz parte. E tudo bem. Eu não posso tirar meu direito, nem o seu, nem como mãe, nem como vontade. Mas nós precisamos ter um mecanismo de proteção para que isso, né, tenha uma certa privacidade e que também proteja as crianças que não têm noção de que você está expondo elas. Ainda tem esse fator também, então, que a gente vai falar sobre isso. É onde mora o perigo para a criança. Então, assim, o pai, ele coloca as crianças na internet, coloca quais são os riscos dessas crianças terem suas imagens manipuladas, dessas crianças terem as suas imagens vendidas, dessas crianças terem uma... Eu estava contando um caso real, tem uma mãe que descobriu que o filho... Usaram a imagem do filho para vender robô, botaram o rostinho dele como um robô sexual na Amazon, vendendo por $600. Nossa. E ela descobriu dessa maneira, navegando, ela viu um robô com a foto do filho. Identificou o filho, porque foi capturada essa imagem que se adequava àquele protótipo e ok, né? Então, daí que você vire toda uma situação... Pois é, e uma situação dessa, né? Que os pais já passaram, estão passando por uma situação de fato, que a foto foi usada. O que fazer? Existe uma coisa que chama direito ao esquecimento. Né? Então, você não tem no Brasil direito ao esquecimento. Uma vez na internet, sempre na internet. Então, na verdade, é uma praça pública que, se apareceu ali, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. E aí você não tem mais como controlar. Isso. Então, quando a gente fala de tenha um Instagram ou tenha uma rede social fechada, saiba exatamente quem está ali, saiba exatamente... Isso tudo é uma teoria muito bacana, mas isso não lhe garante de que aquelas fotos ali vazadas sejam fotos que não irão ter um alcance além dali. Até porque qualquer pessoa que possa pegar, ela remete essa foto para um outro local. Então, assim, os pais devem parar um minuto para pensar que, de fato, eles precisam fazer menos. Porque se nós tivermos uma consciência de que essas fotos e esses vídeos, de uma maneira impensada, vão causar tantos danos, tanto às crianças, principalmente, que é que a gente vai ver, as crianças, principalmente, eles vão falar, não, eu vou não fazer. Né? Então, a gente precisa voltar a ter o álbum de fotografia. Ou a gente precisa voltar a mandar fotos uns para os outros. E assim, né? Bem interessante. Eu vou falar como mãe agora, né? Porque eu entendo, assim, a maioria dos pais fazem isso com carinho. Eu, por exemplo, eu não exponho tanto meu filho, mas a minha página é aberta. De fato, eu tenho muitos seguidores, eu tenho... muitas coisas são compartilhadas. Mas eu sou adulto e sei, né? Minha página, pelo menos, eu procuro o máximo ter ali conteúdos e fotos que não vá comprometer nada. Mas mesmo assim eu sei que existe o risco. E assim, a gente falando sobre isso, eu tive que arquivar uma foto do meu filho. Porque eu postei no aniversário dele uma foto, eu e com ele, também nada demais, onde eu estava ali parabenizando e tal, muito feliz. E eu não tinha dado conta. E de repente eu vi um movimento no meu Instagram muito grande, mas muito mesmo. Talvez maior do que todos, assim. Eu já tive fases de crescimento, né? Que o Instagram, que a gente não sabe do nada, o algoritmo vai lá e você começa a crescer. Só que dessa vez eu vi muita gente entrando, né, nova, muita gente compartilhando. Quando eu observei à noite, que eu olhei, era a foto do meu filho. Muito engraçado. No meu caso, eu poderia falar, que bom, né? Tô crescendo, muita gente, tá tendo alcance, o alcance foi enorme. Muito compartilhamento. É importante para mim, pelo meu trabalho? Sim. Mas como mãe eu me assustei. E aí eu fui mãe. Eu não fui influencer, não fui, né? Dá essa virada de chave, mãe, né? que para mim é mais importante. O que eu fiz? Eu arquivei a foto. Porque eu fiquei assustada com a quantidade de compartilhamento. Então eu pensei, essa foto está sendo compartilhada por causa de mim? Ou por ele? E aí, essa dúvida eu não quis nem pensar. Na mesma hora eu arquivei.
E existe um fator que você também está colocando aquela pessoa num universo de não segurança. Exatamente. Você não sabe o que não, está aí acontecendo. É que veio, né? A mais ainda vontade de conversar com você. Sim. Porque eu disse, gente, aí tem algo, né? Porque eu não sabia, de fato, assim, qual era o risco, quão tão grande. Mas me deu uma sensação de insegurança. Eu comungo desse mesmo sentimento, porque a minha rede também é aberta, e ela é aberta, ela não era aberta, ela passou a ser aberta. E quando eu comecei também, né, a falar público, a dar palestras, principalmente com relação a esse assunto, existe uma necessidade muito grande de que, mesmo que de forma pincelada, eu mostre um pouco de que eu sou uma pessoa real. Eu não sou só... Exatamente. Isso é o meu caso também, né? Então, eu tenho foto. Então, eu tenho uma foto da minha filha, eu tenho uma foto do meu filho. Mas eu comecei a ficar, principalmente porque a minha fala. E eu só falo porque eu acredito, porque eu vejo, porque eu tô dentro. Então, eu tô o tempo todo imersa, inclusive, nos dados e nos casos reais. Você tem que ser congruente com o que você fala, E eu tenho que ser né? congruente, eu não posso. Isso. Mas eu não posso deixar também. Então, eventualmente, eu coloco uma fotinha, mas quando eu coloco a foto, eu coloco uma foto de algo que já aconteceu. Se aconteceu há 2 dias atrás, eu coloco como se... Porque aqui foi o torneio, não sei o quê. Porque aqui foi o não sei o quê. Não em tempo real, mesmo sendo eu. Nem marcando o lugar, por exemplo, né? Lugar. Isso eu nunca fiz também. Se a pessoa, exato, tentando fazer com que aquela pessoa não seja associada àquele lugar, da onde ela estuda, onde ela tem uma rotina fixa, vai para ali todos os dias naquele horário. Sim, sim. Nós precisamos isso parar para realmente. pensar sobre isso, até sobre nós também. Nós precisamos também. Com certeza. Entretanto, quando a gente fala, eu sou uma adulta, eu coloco uma foto e quando essa foto ela tem um alcance ou ela tem uma captação por conta de um criminoso, você é adulto. Você, inclusive, sabe se defender. Tem riscos também, né? Sem dúvida. Uma criança que é colocada dentro de uma situação daquela, ela não sabe se defender. Exatamente. Ela não sabe por que ela foi reconhecida na rua e, de repente, ela é filho de alguém que reconhece ela. Você é filho da André. Você fala, mas como? Por quê? Não, e meu Será filho já sinalizou isso, porque as amigas dele me seguem da escola. Sim. E ele fala, uma vez teve uma fala dele, mas eu não prestei atenção nisso. Tá. E aí depois é que a gente começa a pensar, Sim. né? Uma vez teve uma fala dele, fez assim, não, minha mãe, não bote a minha foto. Todos os meus amigos da escola te seguem, eles vão ver. Isso. Porque ele já tá adolescente, ele não quer mais, né? Ele mesmo não quer se expor. É. E aí eu não levei aquilo assim, né? Tão a sério. E hoje vem uma situação bem interessante. Mas termine sua fala que eu vou entrar nessa pergunta. É aí que eu vou lhe dar uma... às vezes, até meu filho mesmo fala assim, ai mãe, porque na escola é como se eu fosse assim, a marechal fiscalizadora, né? Mas não é, porque o consentimento da criança, ele vale. O consentimento da criança ele é necessário. Sim, na Alemanha também, né? Exato. Apesar de serem crianças e adolescentes ainda em desenvolvimento e ainda seres não totalmente capazes, né? Eles são ainda nessa formação civil, mas você não pode colocar alguma coisa de que ele não tenha consentimento de que ele está sendo exposto. Então, numa vontade moderada de fazer algo que exponha a imagem do outro, você tem que entender que aquele outro é um sujeito de direitos personalíssimo e que precisa ser consultado. Porque numa violação de direitos dele, como a honra, a privacidade, a dignidade e a própria imagem, você pode responder caso aquela foto, aquele vídeo, causar para ele um dano, causar para ele um mal, causar para ele uma situação causada por você. E não é porque a gente, no papel de pai, que tem, né, a responsabilidade pela criança, a gente não tem esse direito de imagem dessa criança, nenhum. Porque ela é pessoal, né? Ela é um direito então, é o direito exatamente da criança. O pai então, eu acho que é isso que hoje os pais estão confundindo um pouco. Sim. Né? Talvez quebrando um pouco essa linha, vamos dizer assim, do que é real, né? E, de fato, é o direito da criança. E essa criança, ela não tem ainda discernimento para dizer sobre aquela foto se ela deve ou não ser postada. Sim. Qual o dano ou não vai ser causada nela. Até porque ela não tem a mínima noção do alcance daquilo ou por que aquilo é danoso para ela. Ela não tem a mínima noção ainda do mundo. Não tem a mínima do que engloba aquilo. Né? E assim, é necessário que as crianças tenham uma educação em casa onde elas entendam o que é privacidade. Exatamente. Elas entendam o que é o próprio corpo. Quando eu vou dar em palestras para crianças ou eu tenho alguma fala direcionada para criança, todo mundo acha de que eu vou chegar lá falando assim, chegou a tia que vai dizer para todo mundo, mas tem celular. Não é nada, é isso aí. Tira o celular, bloqueia o celular, corta o celular, bota antivírus no celular. Todo mundo acha que eu vou lá falar isso, né? E, na verdade, a primeira coisa que eu falo lá é dizer assim, você, criança, você, adolescente, vocês são muito especiais.
Né? Tanto que a própria infância, a juventude é de uma parentalidade compartilhada, é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, sociedade e parentes e família. Então, todos nós precisamos protegê-lo. Ele precisa saber que o melhor interesse da criança prevalece em cima de qualquer um outro interesse. E dentro do choque de uma liberdade que o pai tem e que a mãe tem de expressão, aonde eu posso me responsabilizar pela imagem postada pelo meu filho, a partir do momento em que essa imagem pode colocá-lo em risco ou não ser o melhor para a criança, tenha certeza de que essa parte preponderante aqui não é. A parte preponderante é o direito que a criança tem. Então, eu sempre converso com os meus filhos, mas com todos os que me ouvem e o que hoje estão me oportunizando falar, de que você precisa entender que o seu corpo é o seu templo. Você existe aqui e digitalmente. Hoje não se desassocia para essa geração. Nós ainda conseguimos nos ver desassociados, mas para eles não. Então, o que você faz aqui ou o que você faz lá, não tem direito de fazer com você nem aqui nem lá. Nem no virtual, nem aqui. Se você não quer uma foto sua postada, você deve e você possui o direito de dizer para a pessoa, não poste essa foto. Mesmo que uma pessoa vire e fale, deixa eu tirar uma foto sua aqui. Não quer, não se sente bem, se sente constrangido, se sente mal, não quer ser colocado dentro daquela situação, diga, não tenho meu consentimento. Porque é direito o seu não de ser levado em consideração. E seja quem for que esteja do outro lado, inclusive seus próprios pais, sim, né? Sim, principalmente. Teve um caso na internet, né, de uma garota que até acho que a própria população movimentou para... o Bel para meninas. É o Bel para meninas? Eu não me lembro qual o nome dela agora, mas teve uma situação dessa de uma criança que a mãe fazia filme, né? Isso, ela mesma, né? Exato. Então, assim, você vê o absurdo. A própria mãe expondo de uma forma que expôs a criança vomitou. Né? Até teve uma movimentação popular, até mesmo para... A hashtag Salvem Bel. Exatamente. A grande questão é que a gente vai agora para uma intenção de monetizar com a foto postada. É isso, até que ponto os pais têm esse direito, né? De usar a criança para monetizar isso. Isso, então assim, você tem os pais que colocam as fotos que expõem e que super expõem. Porque o grande problema é o oversharing, né? Que é a exposição exacerbada, imoderada e impensada das crianças. E aí você tem um outro desdobramento que é o sharing comercial. É quando você faz exatamente essa superexposição querendo um benefício em troca, né? ou um enriquecimento, ou um engajamento que vai lhe dar exatamente benefícios, né, nessa relação comercial. E quando você comercializa algo colocando uma criança no meio, você está explorando essa criança. Exatamente. Então, quando a Bel para Meninas foi um caso amplamente discutido, inclusive deu muitos ensejos a pesquisas, nós lemos muito sobre o assunto e nós temos acompanhado a vida dela, né? Porque quando ela era pequena, ela sofria um abuso, de fato, por parte da própria mãe, que colocava ela em situações que eram extremamente vexatórias. Então, ela tomou lá o leite misturado com bacalhau, misturado com sei lá o que verde, o que fez a menina vomitar e isso... Isso foi aquela coisa, como eu te falei, né? Você tem público consumidor para tudo. Então, você tem público consumidor para uma criança que está ali sendo ridicularizada, que está sendo colocada naquela situação. Então, aquele público consumidor dá like. O que é que a plataforma faz? Paga por aquilo. E aí a mãe entende o quê? Ganhei tanto, agora vamos fazer pior, porque eu vou ganhar mais. Então, isso nunca tinha sido regulamentado. Isso nunca tinha sido colocado limite. Isso foi feito porque não existia uma forma de você chegar lá e falar assim, não faça isso porque é feio. Eu sou mãe, me deixe. As pessoas têm muito medo também de adentrar na casa dos outros e dizer o que é certo ou errado na casa do outro. Né? Mas, para isso, você tem mecanismos. Você tem... Diz que denúncia, se você não... E precisa denunciar, né? A partir do momento que você está vendo um menor sendo exposto ou abusado, qualquer coisa, né? Passando violência, tem que ser denunciado. Isso realmente... Sem dúvida. E o sharing comercial, ele foi muito rentável e é muito rentável. Então, uma criança é uma criança que tem trejeitos, uma menina que sabe dançar, uma menina que sabe engajar, uma menina que chega lá e faz aqueles recebidos, aquilo não é um comercial artístico, como a gente fala, um trabalho infantil artístico regulamentado, inclusive para a televisão. Não é. O trabalho infantil artístico regulamentado para a televisão é muito bom. Muitos talentos de crianças que são futuras atores ou de que têm essa veia artística. Mas uma menina que está fazendo um recebido naquele momento, né, ela não está tendo os seus direitos, inclusive, salvaguardados. Ela não está entre os horários de escola, nem salvaguardando o seu horário de lazer.
com uma psicóloga para poder fazer com que ela entenda que ali ela vai ter uma exposição midiática, talvez ela seja reconhecida, e daqui a pouco ela não vai ser mais. Porque... isso aí tem um perigo, exatamente. Então, isso tudo é uma estrutura que uma criança que está ali sendo colocada naquela situação, ela não tem condição ainda psicológica de arcar, mas os pais deveriam parar um pouquinho para pensar que, inclusive, aquele dinheiro todo que está sendo movimentado, eles, a grande maioria, não gere para que aquela criança tenha usufruto daquela própria renda. Fica, né, dentro de um outro contexto familiar. E aí a gente vê 1000 casos de mães que tem contratos com um menino de 5 anos, aí o menino vira 6 anos, ela engravida de novo para não perder aquele contrato que ela estava engajando com aquele tal. Então, assim, vivendo de fazer os seus filhos serem youtuber. Vivendo de... A menina nasce, você cria uma roupinha para ela, você cria um pseudonome para ela. Exatamente. E você... se torna influencer, bebê, criança. Ela se torna um produto, Agora, né? vamos falar da parte emocional, psicológica dessa criança, né? Só então, para voltar numa coisa, hoje, com a lei, todas essas crianças de que fizerem, elas precisam de autocrédito. Elas já precisavam antes, mas agora, né, vai ter uma regulamentação mais correta, que elas só podem fazer qualquer tipo de publicidade, porque é proibido, com a alvará judicial e com a autorização. Mesmo o TikTok foi multado, né? E muitos Não, milhões. E é preciso, né, regulamentar isso, Sim, porque as plataformas precisam também serem ativadas, porque elas não podem deixar, infelizmente, né, qualquer vídeo, porque às vezes é a criança, às vezes é outra pessoa que posta, não só os pais. Então, realmente tem que ter um controle maior, né? Principalmente falando, né, da criança, do adolescente, né? Então, esses são grandes ganhos que nós vamos ter agora com a lei. A partir de quando essa lei ela vai começar a ser realmente vigorada? Isso, então, a lei ela vem agora, daqui a 6 meses, a entrar em vigor. Mas nós já estamos vendo muitas mudanças. Se você entrar no Instagram, então, assim, existem... Para mim, tem uns 10 pontos principais de que foi aprovado, mas que a lei é muito ampla. Ainda não é perfeita, ainda é insuficiente, ainda é rasa, né? Eu acho que essa questão toda que veio... Mas também é muito novidade, assim, isso, né? Mas já é muito. Está sendo meio que costurada, assim, vamos dizer, né? Isso. Então, as plataformas vieram a serem responsabilizadas, porque o projeto de lei já existia, mas ele não contemplava essa parte da responsabilidade das plataformas. Então, agora as plataformas estão começando a se adequar. Se você entrar hoje no Instagram, numa conta de um adolescente, você vai ter mecanismos de verificação se ele é adolescente, se está vinculado a uma conta dos pais. Então, hoje você já pode ver isso hoje, mesmo com a lei vindo daqui a 6 meses a entrar em vigor. Então ele não consegue mais ter uma conta sozinho. A princípio, se ninguém botar ali alguma forma para que ele consiga, a princípio, toda criança ou adolescente, ele só consegue ter uma rede social quando vinculado a uma conta e um CPF de um adulto. E as contas que já existem, ela vai ter mudança? Algum tipo de... Quando identificadas... Vai sofrer uma queda, alguma coisa assim? Já estão, né? Estão sofrendo quedas, mas existem muitos pais que fazem o perfil para a criança e coloca, mesmo com a foto da criança, coloca uma data de nascimento que seja plausível. Sim, né? Então, assim, acontece isso mesmo, exatamente. Isso só vai mudar, eu acho de que todos nós sempre temos isso em mente. Todo mundo que quiser burlar algo vai. Né? Exatamente. Cabe a consciência de cada um, né? Então, é uma junção de consciências. Então, eu acho de que as nossas campanhas, as nossas falas, as nossas trocas, essa questão informativa, para que quando você entender que aquela criança, quando tiver uma imagem, por exemplo, ela tem uma imagem pequena, dançando, com pouca roupa, e numa situação de que, quando ela era pequena, a mãe não achou que fosse causar nenhum mal ali, pequena. Quando aquela criança começa a entrar na puberdade e começa a ter as suas rodas de amigo, né? E aí uma pessoa chega e fala assim, eu vi aquela foto sua, porque eu busquei seu nome na internet, como eu disse, uma vez na internet, sempre na internet. Então, eu vi aquela foto sua ali. Aí pega aquela foto, faz um meme com aquela foto, dá um risinho daquela foto. Faz muita coisa, acontece. Aí a criança vira e fala assim, ela sofre uma situação de bullying, porque ela tem uma foto postada milhões de anos atrás, onde a mãe não entendeu que aquela criança, ela está se tornando uma pessoa, ela está sofrendo aí uma isso pode acontecer até no presente mesmo, a foto atual, né, que a mãe colocou, os pais, porque assim... Tem pais que realmente, vamos dizer assim, sem noção, né? Me desculpe, mas existe muitos. E existem sim aqueles pais que fazem aquela intenção de, acha bonitinho, fofinho. Mas na verdade a criança pode sofrer esse impacto do bullying na escola. Total. Principalmente a adolescência, né? Absoluto. Que é a fase, assim, que eles não querem se expor, né? Exatamente. E assim, o que é ridículo pra mim pode não ser pra você, mas existem alguns ridículos universais.
né? Eu gosto muito de falar bem dura nisso. Existem alguns ridículos universais, existem alguns não pode são universais. Pessoais, né? E tem outros que são pessoais, eu não gosto daquilo, Isso. né? E tem assim, então assim, você quer colocar uma foto na internet do seu filho? Ok, pergunte primeiro se aquela foto causa para ele algum constrangimento, causa para ele algum desconforto. Porque para mim, eu posso achar somente lindo, mas ele pode achar de que, ou ela pode achar, ai mãe, mas aí esse meu olho tá meio torto e isso... Eu falo, mas que olho que tá torto? Ah, mas o meu olho tá torto e aquilo causa nela sentimentos. Sim. E aquele lugar que eu não estou, porque eu não estou vivendo ainda aquela situação, né? Onde ela se coloca chateada ou ainda não validada porque tá assim o assado. Então, você precisa ter o consentimento daquilo. E se ela disser, tá ok, ótimo, né? Mas, colocada liberadamente, não. Então, assim, a gente, como os pais, né? Ele tem que ter, sim, essa consciência de... Não é parar de colocar fotos. Seria isso, doutora? Seria, sim... ter menos fotos dessas crianças, é isso? Expor menos, ter autorização dessas crianças. Como seria isso pra gente poder, então... né, realmente, quem tá em casa, poder entender como é que vai agir a partir de agora? Porque a gente fica assim, né? Quer, de certa forma, uma foto ou outra expor, mas será que deve? Entendi. Será que deve colocar uma foto assim, de repente, não tão aparecendo? Eu sei que não pode ser nunca aparecendo tanto o rosto da criança. Seria isso? Quais são as dicas que você pode dar? Vamos lá. Se a gente partir do princípio de que toda e qualquer foto de filho meu ou da sua filha ou de qualquer filho de qualquer pai, ele tem um risco potencial de cair na mão de isso é claro. mil outras pessoas. Então, assim, ok, entendeu isso? Você entendeu de que quando você coloca uma foto de uma criança ou de um adolescente, você está colocando uma foto de uma pessoa de que não tem consciência de que você está fazendo. E aquele consentimento, mesmo que dado, não é um consentimento de que deve se ter valia, porque é uma pessoa, ainda não tem um pleno desenvolvimento ali para aquele consentimento. Então, se você acha que é extremamente válido colocar, se aquilo é maior do que realmente o risco que aquela foto pode vir a alcançar, eu acredito de que você deva fazer com equilíbrio e com moderação. Então, não existe necessidade de estar postando foto todos os dias da criança fazendo coisas pequenas. Coloque fotos, eventualmente, em locais que você quer registrar. Foi foto do aniversário? Coloca 2 fotos do aniversário. Coloca alguns dias depois. Coloca a foto da criança não podendo ser tão identificada. Claro que dentro do seu mundo privativo, dentro do compartilhamento seguro para com seus parentes e com seus amigos íntimos, onde seria na sua nova casa de conforto, você pode expor como você bem queira, né? Mas é necessário que hoje os pais entendam que a internet, ela... está muito avançada e só está crescendo. Então, você pode, eventualmente, se deparar com situações, para mim, da própria criança e do próprio adolescente, depois, se voltar contra os próprios pais. E é válido. Certeza. De dizer para eles, olha, por que você me expõe? Isso me constrange. Meu amigo na escola me colocou que eu tô dessa maneira. E agora? Porque não é toda criança que sabe lidar com bullying. Né? Exatamente. E acaba se tornando um efeito muito pior, né? Uma situação que vai mexer com o psicológico e emocional da criança, né? E assim, até que ponto isso vale uma fotografia, né? No seu, né, de repente, na sua rede social, sim. Uma exposição para ter consequências para essa criança. E assim, até puxando isso, até mesmo essas crianças que hoje elas conseguem ser influencer, porque tem muita criança influencer, adolescente também, né? Eu conheço várias que hoje já tá falando de moda, né? Já são influencers de várias marcas. Assim, tem por trás um movimento que é bacana, todo mundo acha muito bonito, mas tem consequências aí psicológicas, emocionais muito grandes, que é... E quando essa criança não for vista? Se algo, de repente, acontecer de não aprovação, será que essas crianças estão prontas para isso? Porque ali dá muito like, ok. Enquanto tá tendo muito like, todo mundo aprovando, batendo palma, minha filha linda. E aí, quando existir qualquer coisa, sei lá, né, que de repente desaprove, o que vai acontecer com essa criança? Será que ela está emocionalmente preparada para o contrário? Você entende? Eu acho que minha pergunta ficou clara. Não, perfeitamente. Eu vou voltar um pouquinho para poder te falar assim. Nem todo mundo acha bonito. Nem todo mundo dá like. Aquela criança, às vezes, ela está... Porque, para mim,
para mim e para a lei e para o judiciário, todas elas estão trabalhando, né? Porque você está ali gerando uma monetização. Criança e adolescente, eles são proibidos de trabalhar, não sei, salvo em 14 anos, menor aprendiz, 16 anos, aí você já vai para uma lei trabalhista, etc e tal. Mas criança, o lugar de criança não é trabalhando. E existem novas formas de exploração de trabalho. Como eu disse, num trabalho artístico para a televisão, você faz aquele vídeo, você faz aquela propaganda entre um horário e outro de escola. Então, você tem o seu horário de escola no seu lazer, você tem o seu lazer preservado, você tem a sua saúde, você tem acompanhamento psicológico antes e depois, igual a um atleta. Não, aí já é uma questão profissional, né? Exato, mas aquelas pessoas que estão ali na internet, na hora que ela tem fama, ela também não sabe lidar com aquela superexposição da fama. E nem com o dinheiro que ela recebe. Por quê? Porque aquilo não foi estruturado para que ela vivesse aquela situação. Uma criança, e isso já está ficando provado, já tem muitas, até bem acessíveis, existem algumas séries da Netflix, que chama Má Influência, tem uma que eu gosto muito, que chama Má Influência, e que mostra que nem tudo é isso. A criança, ela começa a fazer é jeitosa, então ela chega lá, né, e ela faz assim, aí hoje eu recebi não sei o que lá. Então, aquilo é legal, ela tá falando aqui, ela tá fazendo aquilo porque aquilo é prazeroso, é a maneira que ela tá brincando, porque uma criança brinca. Então, ela está fazendo brincadeira. Só que daqui a pouco, quando isso vira monetizado, o pai fala, mas agora você tem que fazer. Exatamente. E aí ela faz, mas agora eu não quero, não. Você tem que fazer. Então, aquilo vira... Existem crianças que viraram a fonte provedora de renda da casa. Sim, e aquela criança agora, ela tem que fazer. E aquilo, para ela não sabe que aquilo não é certo, porque são os pais que amam ela e que querem o melhor para ela, que estão dizendo para ela que aquilo é bom para ela. Mas aquilo não é bom para ela, porque ela não deveria estar trabalhando e nem mantendo uma casa. Tem que ser espontâneo, gostoso. Não, como criança, né? Como uma brincadeira, exatamente, né? Na verdade, o trabalho, ele vai vir numa vida adulta, onde ela precisa ser remunerada, porque o papel ali de prover é o papel do pai. Então, quando a gente vai para aquela primeira sua pergunta, o que é que os pais devem fazer? Elas devem parentar, eles devem ser pais. É dever dos pais ser pai, dar uma educação para os filhos e protegê-los. Proteger a sua dignidade, proteger a sua honra, proteger a sua imagem. Então, é o seu dever proteger. Se uma criança ela está se expondo e aquela exposição está causando uma mídia negativa, e aquela mídia negativa ela não sabe lidar com aquela mídia negativa, aquela criança vai sofrer danos psicológicos incríveis, com certeza. Muitas vezes irreversíveis. Muitos dos youtubers entram em depressão. Já houve casos de que já se mataram. Exatamente. Suicídio, e muitas quê? outras. Porque durante o processo da construção daquela imagem foi tudo feito em prol de monetizar, sem entender que existia uma pessoa ali em formação que não tinha ainda consciência de como lidar com tudo aquilo. Não, e isso tem a questão dos adolescentes também, né? São as crianças menores, mas os adolescentes também. Então, elas são acostumadas a serem sempre aceitas, né? A sempre trabalhar com essa questão somente do que é externo. Né, da beleza, de como se veste. Mas e os fatores, né? Será que a parte mental, emocional dessa criança está sendo trabalhada de fato como deveria? Não Até está. que ponto isso atrapalha e se torna uma criança narcisista? Sabe? Até que ponto? Porque é tão difícil você regular uma criança que está sendo exposta o tempo inteiro. Isso. O tempo inteiro ela é elogiada por ser bonita, elogiada porque ela está vestindo aquela roupa, elogiada porque ela tem tal coisa. Então vira um mundo, na verdade, que não é mais um mundo infantil. Isso, exatamente. Agora, você vê que tudo isso, né, essa superexposição, todos esses problemas causados por uma criança, um adolescente ou uma criança de que por tanto tempo foi explorada no seu trabalho, foi explorada para trabalhar, ou teve a sua imagem o tempo todo exposta com esse fim, é uma criança de que foi hiperexposta e está sofrendo consequências daquela superexposição. Exatamente. Então, se ela não existisse de uma maneira virtual tão exposta, ela não estaria hoje sofrendo nada disso. Com certeza. Né? Então, você balizar que uma criança que tenha uma aptidão para trabalho artístico é uma classe, e essa classe de crianças que vão trabalhar na internet, elas precisam ter um aparato para trabalharem de uma maneira saudável, mentalmente saudável, consequencialmente saudável, né? E no processo também esteja acompanhado por todo um corpo de pessoas que façam com que aquilo seja saudável antes e depois. O que não pode deixar aquilo acontecer de todo e qualquer jeito, exatamente, né? Porque as crianças elas vão se acostumando a não ter privacidade, elas vão se acostumando com Com certeza, mundo. Elas não conhecem, é uma formação, né? Então tudo é novo. Então o que vai ser de referência para ela? Vai ser exatamente essa vida. Exatamente. Né? Uma hora não vai ter holofote, e aí? Né? O que é essa criança, na verdade, né? Não só isso, né? Qual é, que adulto, né, ela vai ser no futuro?
Então é um risco muito grande, né? Não Sim. só falando do risco da imagem, mas também eu quero trazer muito essa questão da parte emocional, psicológica da criança. Porque uma criança, ela não sabe lidar com isso. Então uma criança que é o tempo inteiro ali sendo aprovada, tendo uma quantidade de seguidores e de repente começa a perder. De repente tem alguém que fala, você tá gordinha. Gente, isso vai pra onde? Essa criança, ela pode, né, sofrer impactos muito fortes. A pressão externa desse mundo da validação, ela é tudo. Então, um like que você tem 50 seguidores para uma adolescente, quando ela tem 49, desmoronou o mundo. Não, e a comparação, né, também Isso, ela em relação a outras crianças, ela né? tá dentro de um mundo que é um mundo de Photoshop. Todo mundo é lindo, todo mundo é retocado, todo mundo tá trazendo para você só o lado bom. Não, isso Ninguém é uma vai coisa pra falar superficial, porque a verdade, isso. nem todo mundo então, expõe. Então, o padrão... Né? E assim, a criança, ela não tem noção, porque ela é criança. São seres ainda em desenvolvimento. Eu falo todo o tempo isso. A internet ainda tem uma outra coisa que eu falei assim, as crianças, elas estão sujeitas a acreditarem muito mais nas coisas do que nós. Porque nós já passamos por todo tipo de experiência e sabemos que nem tudo... E aí tá um grande risco. Porque elas ainda não sabem. Eu fui dar uma palestra outro dia, foi muito bacana, foi uma das experiências bacanas que eu fiz, que foi numa clínica de dermatologia. E eram para crianças. Então eu virei, e assim, ou seja, o que eu ia falar para criança na clínica de dermatologia, né, e tal. E aí ela me chamou, Alessandra, vamos lá falar uma coisa sobre a educação digital. Eu falei, tá bom. E aí eu fui vestida de influencer. Eu planejei na minha casa. Sim. Eu fiz, como é que eu vou chegar no coração dessas meninas? Sim. Como é que eu Qual vou... o canal, né? Como é que eu vou conseguir fazer com que essas meninas me entendam, né? Porque são meninas também em formação e etc e tal. E aí eu cheguei e fui de influência, fui toda de rosa, fui toda vendável. E quando eu cheguei lá, eu contei para elas uma coisa assim, tipo, eu preciso sair daqui correndo porque eu tô... quando eu vou ter que falar uma frase aqui rápida para vocês, porque já vendeu, já tá começando a vender, eu vi na internet agora, os ingressos do Justin Bieber, que vai ser amanhã de tarde aqui na Fonte Nova, não sei o quê. Então vamos, gente, vamos começar, todo mundo assim, eu quero comprar, uma euforia, todo mundo enlouqueceu, não sei o que e tal. Aí eu parei, deixei a euforia continuar, e aí eu perguntei a elas assim... Ninguém me questionou. Por que ninguém me questionou? Porque não tem um senso crítico pronto para poder entender de que talvez aquilo não seja verdade. Eu estava vestida para vender. Tudo o que eu falasse era verdade. Tudo o que eu falasse era o que elas queriam escutar. E daí eu peguei... um ponto importantíssimo. E daí eu peguei agora. o gancho para produtos dermatológicos que são vendendo para você o que você quer. Então você vai pesquisar. Eu quero secar uma espinha em 24 horas porque amanhã você vai para a festa de 15 anos. E esse produto ele vai lhe encontrar e você vai comprar sem pesquisar se aquilo é para você, sem pesquisar se aquilo é seguro. Ou sequer se aquele produto vai chegar, porque muitas vezes você ainda cai no golpe do produto que não chega. Então a gente começou a bater um papo sobre aquelas questões vocês precisam entender de que vocês ainda precisam pedir ajuda, porque quem está do outro lado sabe que vocês são pessoas em formação, ainda estão vulneráveis. Se a gente ainda é levado por emoção, é levado por momentos, imagine uma criança. Com certeza. Então, o que é um TikTok para uma criança que traz uma embalagem linda, que traz tudo lindo e que diz para você é perfeito e ainda é um preço bom e você quer tudo que você quer. Então, é um mundo de fantasia. Você vê quantos riscos existem, né? Dentro de tudo isso que a gente falou. Esse risco do consumo. E fala assim, uma menina que vende um produto, um shampoo bom, ela não tem o cabelo ruim, gente. Ela vai lá com o cabelo. E aí, quem tá assistindo vai vir e falar assim, eu vou fazer porque meu cabelo vai ficar igual. Eu quero trazer agora um assunto que é um pouco mais polêmico e aproveitando isso que a gente está falando sobre essas crianças já estarem, né, tendo acessos, né, comprando, né, já acelerando, vamos dizer assim, essa parte infantil. Está sendo acelerada e talvez ela esteja pulando etapas. Quero entrar no assunto de adultização. Eu acho que a gente não pode, né, passar desse podcast sem falar sobre isso. Jamais. Então, é necessário o entendimento. Veio muito com esse influencer, o Felca, né? Quando ele trouxe, que pra mim, a gente foi assim... Eu realmente vi o vídeo, eu fiquei horrorizada. Então, assim, o que é exatamente? Eu queria que você explicasse, porque nem todo mundo entende. Né? Nem todo mundo talvez tenha consciência. Já ouviu falar, mas de fato o que é? Quais são os riscos disso? Olha, na verdade, nunca ninguém ouviu e não sabe o que é, isso não é verdade. Nós estamos vendo isso todos os dias, todos os tempos, inclusive na nossa casa. A gente Mas vê. A consciência da clareza do que é... deram nome a um fenômeno que nós já estávamos acostumados a ver, mas não tínhamos colocado aquilo naquele lugar de impróprio, de fato. Naquele lugar de precisamos fazer algo
Porque nós sabemos que aquilo não é certo. Então, o que é adultização? É fácil, é você colocar alguém para ser adulto antes do tempo. Pular essa etapa da criança, pular a né? etapa dela ser criança. Então, uma criança de que com muito pouco tempo de vida, é uma criança que se comporta como adulto, ou que se veste como adulto, ou que se espelha num adulto, e assim ela vê. Então, ela bota um batom, ela já quer colocar enchimento no peito. Ela bota aqueles enchimentos. Não, alguns até já põem silicone, mesmo sendo de menor. Mas, assim, meninas pequenas se transvestindo de adulto. Exatamente. Né? Então, assim, você está permitindo que aquela criança ela se adultize muito antes do que ela deve ser. Então, você expõe ela a músicas com conteúdo que ela não tem discernimento do que se trata. Então, é uma criança de que está ali falando, não sei, algumas batidas, ok, mas com uma letra desastrosa, falando a criança, fazendo com que elas façam dancinhas de TikTok em posições absolutamente erotizadas, porque você tem a adultização e você tem também a erotização. E fazendo com que aquela criança sejam mini adultos, e elas não são adultos. Por quê? Elas não têm a mínima noção, de fato, do que elas estão fazendo. Elas estão se espelhando na permissividade que está sendo dada a ela. Criança não é adulto, não deve ser tratado como adulto, não deve ser encarado como adulto, e deve ser colocado no lugar de criança. Brincar como criança, ser criança, pensar como criança, estar com outras crianças. E é muito engraçado que existem algumas mães, tá? Eu tô falando porque eu conheço também, que projeta na criança justamente a sua boneca. Sim. Onde ela já permite, porque antes a boneca era aquele vestido, né, florido, aquela coisa bem infantil. Hoje não. As crianças, né, estão sendo adultizadas pelos próprios pais também. O estilo de roupa, a unha que já é permitida ser pintada, as mechas do cabelo, a maquiagem. Então, assim, muito cedo. Crianças que são, às vezes, 13, 14, até principalmente falando de adolescentes, usando uma quantidade de maquiagem que, imagina aquela pele. Que ainda, né, já está tão exposta a produtos, né? Claro que a gente sabe que hoje na linha de cosméticos, né, cada vez mais a gente tem produtos de boa qualidade, mas até que ponto as crianças já têm que usar isso? Né? Mas é porque elas têm acesso ao mundo do consumo todo o tempo. Então, assim, vamos voltar para uma questão que eu gosto de tocar, que é o pai e a mãe deve ser pai e ser mãe. Então, quando você bota uma criança no mundo, você precisa ter tempo para entender que aquela criança ela vai demandar ter uma infância. Isso. Aonde você vai precisar ter tempo para compartilhar com ela demandas que ela vai precisar. Então, aquela criança tem aula de música, aquela criança ela vai para o parquinho, aquela criança ela quer andar do cavalinho, ela quer ir para a fazenda, ela quer ir para o sítio. É uma criança que vai demandar que, se você não der opção, ela vai achar a opção de se divertir em algum outro lugar, que é o que acontece hoje com a internet. A criança, uma menina, a mãe, né, não está ali supervisionando, não está ali do lado, não está ali entendendo de que deve dizer não, deve colocar limite. Obviamente, ela vai, junto com as outras amigas, fazer o que a internet está lhe providenciando. Então, elas passam a usar todo mundo a mesma roupa, a cantar a mesma música, a quererem as mesmas coisas. E é o mundo do cosmético cada vez mais cedo. O mundo do cosmético trouxe uma coisa que eu acho de que isso não foi falado, e se foi falado, você pode até chamar depois aqui, aí fica a dica. Endocrinologistas que estão falando muito bem sobre isso, que são produtos que fazem com que as crianças tenham, inclusive, um desenvolvimento orgânico precoce. Então, seriam hoje, os hormônios já estimulados? Existem, então, assim, cosméticos para adultos, eles possuem determinadas substâncias para adultos. Certeza, para adultos. Em crianças, eles chamam-se disruptivos, eu acho, disruptores, hormônios disruptores, tem uma palavrinha. Sim. Então, o que você vê hoje são crianças e expostas cada vez mais e precocemente a determinadas cenas de sexo, determinadas cenas de nudez. E aquilo provoca na criança que está assistindo o filme lá, Crepúsculo, as meninas tudo de 6, 7 anos assistindo Crepúsculo. Então, a criança fica já tomada por aquele sentimento ali da sexualização, e aquilo transforma internamente aquela criança e hormonalmente aquela criança. Tem uma alteração metabólica aí. Com certeza. Crianças menstruando com 8 anos, com 9 anos, meninas. Então, assim, isso está sendo algo muito discutido, porque, obviamente, hoje a gente tem, né, não só alimentos mais alterados, mas tanto o cosmético quanto também o que a criança tem acesso. Então, movimento de tudo, né? Tanto de comportamento
pensamento que está sendo visto. Isso. Adultizar é você achar que aquela criança é um adulto e que ela pode participar de conversas de adulto, que ela pode estar no meio de adulto. Expor ela precocemente a coisas de que adultos não devem colocar. Não, e os pais precisam entender que existem consequências em relação a isso. Ela, né, e principalmente quando essa criança crescer, ela vai pular etapa, onde a etapa é importante, porque existe um processo, uma formação, né? Ninguém é uma borboleta, por exemplo, se ela sai do casulo antes da sua, né, da sua, como é que chama? Da sua asa ficar pronta, ela não vai ter força, né, para poder de fato voar. Então tudo faz parte da natureza, ela é inteligente. Então a criança também tem que passar por esse processo, né? E a gente precisa, como pai, mãe, né, ou outro adulto que cria essas crianças, que estão ali, que são responsáveis, respeitar isso, né? E apoiar essa criança, né? E mais tudo tem seu tempo. Além do que eu puxo para uma criança que se veste como adulto, uma criança de que se comporta como adulto, uma criança de que tem determinados alcances que não deveriam. Nós não estamos falando de uma criança que está no mundo seguro. Exatamente, existe ainda quem tem está esse risco. vendo, existe quem está comprando aquela imagem, quem está projetando fantasias em cima de uma criança sexualizada precocemente, crianças de que estão vestidas e que pioram uma situação de quem já está ali à espreita de receber, crianças rebolando, crianças e sendo manipuladas, como agora nós vimos, que foi o que deu ensejo a essa questão do Felca, né? Do Felca, do Ítalo, né? Ali o que realmente... é o Ítalo? Exato. Você vê que uma criança, ela tá, ao rebolar, ao se expor, ao dançar, ela engaja um mundo. Então ela engaja quem acha bonito, mas ela engaja quem pega aquela foto e quem vende aquela foto ali na Dark Web para poder se satisfazer e, enfim, todo um mundo aí obscuro que existe. Então, uma criança hoje que está exposta aí de que tá ali com sem sutiãzinho, meninas que em desenvolvimento, então não botam top. Tenha certeza de que isso é um grande perigo. É um grande perigo, sim. Nós não vivemos o mundo aqui e o perigo vive lá. O perigo vive ele está aqui, o tempo inteiro, né? rodando a gente. Então, ele só precisa de uma oportunidade. As estatísticas de estupro, as estatísticas de abuso, as estatísticas daquela mão boba é sempre de quem está perto, é sempre do que está perto de você. Então, se você está alimentando, deixando de que abertamente aquela criança tenha uma conta no TikTok aberta, onde ela faz dancinha, botando mão na boca, expondo a língua, fazendo assim ou assim, você está piorando a chance, você está dando, né, a permissividade. Fora que esse conteúdo ele não tem valor nenhum, né? A criança está se colocando ali, vamos falar assim, na questão até de conhecimento, um mundo que de verdade não vai levá-la para um lugar de fato, né? Vamos dizer assim, com nível de conhecimento, de comportamento, de emocional que seja melhor, né? Ao contrário, ela pode ser colocada dentro de uma situação bem danosa para ela. Porque o ecossistema, imagina, para a gente influencia para uma criança muito mais. Uma criança, por exemplo, de que tem uma foto... ou uma dancinha dessa, manipulada com uma inteligência artificial, ou que seja até proposital, e de que sofra uma ameaça. Olha, eu vou pegar essa foto aqui, eu vou expor na sua escola toda, eu vou fazer com que essa foto viralize, ou você faz isso, ou eu vou fazer isso com você. Então, você coloca pessoas, né, como eles, que são vulneráveis, num estado ainda maior de vulnerabilidade, porque eles não vão saber lidar com isso. Exatamente. É muito difícil para um adolescente ou para uma criança, principalmente, pedir ajuda, porque um adulto vai virar e falar assim, se você fizer isso, eu vou fazer isso. O medo dela... Ela tem medo dos pais, né? Ela não vai querer contar aquilo. E o medo dela passar por uma situação social de constrangimento e de vergonha é muito grande. Então, ela pedir uma ajuda para... uma pessoa virar para ela e falar assim, não faça isso, porque eu vou contar para todo mundo. E ela dizer, é melhor realmente de que eu não faça, porque ela não tem condição de lidar com aquela exposição que ela acha que vai acontecer. Né? Isso você traz uma importância aí para as escolas também, né? É muito importante que tenha esse movimento da sociedade, mas da escola está trazendo essa preparação, vamos falar assim, essa fala para as crianças. Sim. Porque até entre eles, os próprios jovens também. É só pegar uma foto, tira, um garoto pede, e aí acontece, infelizmente, vai para a rede social, passa para outras pessoas. Então, assim, é um perigo isso. É muito importante, novamente, ter aquela conversa inicial com cada um dos adolescentes, com cada uma das crianças, desde o início da vida, que você não precisa... Primeiro de tudo, eu falo isso como um mantra de mãe também, mas de educadora.
você não precisa fazer nada para o outro para se validar ou para pertencer. Então, acho de que isso baliza muito a minha vida e é o que eu tento fazer e acertar. Porque é nisso que gere, ou depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, uma criança de que se expõe no meio virtual e ela se coloca numa posição de cheirar um desodorante, de comer uma coisa podre, porque ela, naquele grupo, tem precisa isso, né? Além pertencer. de ridicularizar, né? De você passar por limites, assim, que... Então, assim, por que amigo precisa fazer com que você passe por uma situação pra ser validado, de né? dor ou de privação, ou de constrangimento, ou de qualquer tipo de situação horrível, para que ele queira lhe receber no grupo como pertencente? Não, você é um menino maravilhoso, você é uma menina incrível, você tem características suas. Em algum momento, o grupo que se identifica com você vai te acolher, ou você vai ser uma pessoa de que vai identificar onde quer pertencer. Nunca fazer absolutamente nada que não seja da sua índole, do seu coração, para pertencer a nenhum lugar. Então, isso para mim é uma grande verdade, eu levo como pessoa, e que eu acho de que empoderando isso como escola, empoderando como pais, empoderando isso em casa, faz com que a criança saiba dizer não vou fazer, não vou querer, não é bom para mim. Porque isso depois reverbera em... Se você não beber, você não é legal. Isso, se você não fumar, você não percebe. Para você entrar naquele grupo, você precisa fazer certas situações. Isso é um risco muito grande. Eu já tive essa conversa com meu filho. E é muito importante que os pais realmente façam. Digo, você não precisa pertencer. Não. Se o grupo, você percebe, se o grupo tá tendo dificuldade para você, né, para aceitar você, é porque esse grupo não é para você. Não é para você. Então tá tudo bem, busque outro. Nem que você esteja ali sozinho, vai passar, né? Mas principalmente avisar os pais, né? Sim. Porque tem isso, as crianças precisam... E agora, assim, também tem um grande problema. A depender do comportamento dos pais, afasta mais ainda. Hoje, com essa correria dos pais estarem trabalhando, não tem pai e mãe dentro de casa. Então, eles ficam muito sozinhos, né? E, às vezes, você tem um controle ali com seu filho, por exemplo, eu vou falar até de jogo. Eu acho que a gente tem um tempinho, assim, para entrar sobre isso. Nesse universo online de jogo. Meu filho, eu faço de tudo para ele ter regras de horário, jogar. Tudo bem, pode jogar, tem regra tal, tanto tempo, mas tem a outra mãe que não acompanha. E aí o filho fica praticamente a tarde inteira, que ele não tá na escola, jogando e o tempo inteiro ligando pro meu filho e aquele, né? E a criança acaba naquele momento, o momento que eu saio, ele quer entrar porque o amigo tá ali chamando o tempo inteiro. Ainda tem esse perigo também, né? Dessa parte virtual dos jogos. A grande questão da parte... eu vou pegar esses dois assuntos juntos, né? Já que o tempo não tá tanto. Que é assim, uma criança que... Como você falou assim, às vezes os pais eles não estão presentes, nós não estamos ali todo o tempo para supervisionar que devemos fazer e é nossa obrigação fazer, mas não estamos lá todo o tempo. Então, primeiro de tudo, se a criança está passando por algum problema na escola e ninguém identifica, passando em casa e você fazendo questão de que não é muita coisa, deixa lá, aquele menino que entra em casa ou está mais irritado ou está mais introspectivo e que está dentro de um quarto trancado e você não faz... Observado. Então, assim, existe algum motivo pelo qual aquela criança ela está buscando dentro de um mundo virtual, algo que ela está encontrando. Não vou dizer nem o que ela quer buscar. E que não tem casa, né? E que está passando com ele e que ele não está conseguindo uma ajuda, uma atenção, uma visibilidade no mundo real. Então, ele vai achar isso no mundo da internet. Exatamente. O filme Adolescência traz isso. Exatamente. Né? Então, você sofre um fora ou uma rejeição por parte de uma mulher, não sabe lidar com isso, não conta isso para ninguém. Você entra no mundo virtual e você sempre vai encontrar grupos que se unem ou pela dor ou pela identificação. Então, basta você chegar lá no seu buscador e botar me sinto rejeitado, a mulher não sei o quê, para aí você vai encontrar um determinado grupo que vai lhe encaminhar para outro, que foi a grande polêmica do Discord. Sim. E dentro desses grupos existem grandes cabeças de homens maduros, de mulheres maduras, pessoas que estão ali para manipular e que coloca dentro de um contexto de pessoas que estão sem ajuda ideias que não são corretas, são ideias de extremismo, ideias de ódio e que depois eles pegam, saem de lá e fazem grupos de ódio no mundo real, matando, inclusive, lá isso é real, mulher, né? Essa realidade já está acontecendo. Então, o grande perigo do jogo é a interação com estranhos. Então, o que vem hoje, inclusive, na lei é não permitir que esses contatos de estranhos, porque os homens passam por crianças e falam as mesmas línguas das crianças para chegar nas crianças e com isso aplicam golpes com as crianças e com isso pedem nudes para as crianças, se passando por uma criança. Então, eles geram, você vê nos noticiários hoje todo o tempo isso.
quem está do outro lado e que se faz de uma pessoa, talvez não seja. Isso para mim é claro, isso para você também é, mas para uma criança, para um adolescente não é. Porque para uma criança e um adolescente, quem fala como criança, criança é. Quem fala como adolescente, adolescente é. E para ele basta isso. Naquele momento ele está, inclusive, entretido com todo o contexto de jogo. Aí vem aquela pessoa ali, começa a ficar amigo dele. Não, exatamente, fica familiarizado, né? Então ele já não é um desconhecido. Amigo, não tá é ali mais. Jogando o tempo inteiro, Conheço não é meu há não amigo. sei quanto tempo. E Exatamente. eles sabem esperar. Quem quer fazer o mal sabe esperar. Então eles esperam um tempo para poder pegar uma confiança. Depois eles passam dessa confiança para informações, da informação sobre os seus pais, informação sobre a sua casa. Começa aos poucos fazer perguntas, tudo, né? Daqui a pouco começa. Mas agora eu quero conhecer você um pouco de uma forma mais real. Me mande uma pra foto. Poder pegar exatamente um ponto que a criança esteja ali, de repente, e você vai pegando, fraca. Você vai pegando tudo da vida da outra pessoa. Nossa, porque você vai fornecendo. Então, entra na sua rede social, entra na rede social dos seus pais, já pega toda a sua vida. Né? Então, assim, a grande questão do jogo é a interação. Então, a gente vai voltar para uma coisa. Criança, sendo minha, sendo sua, precisa de conversa, precisa de espaço para dentro de casa. Se você não tem tanto tempo para conversar com ela sobre o jogo enquanto ela está jogando, ela precisa saber de que enquanto ela está jogando, esses perigos existem. Então, hoje, nós precisamos antecipar determinadas conversas com as crianças que nós precisávamos conversar antigamente. E é responsabilidade nossa, né? É dentro de casa que a gente tem que passar esse conteúdo no momento de agora, presente, né? Porque o risco está cada vez maior. Sim. Né? Você trouxe aí tantas coisas que são perigosas e que são importantes. A própria inteligência artificial, né? A história do amigo virtual, a história da adultização e muitas outras coisas que acontecem. Então, assim, realmente foi mais do que, gente, necessária essa conversa. Ao mesmo tempo que ela é assustadora, assim, um pouco, né? A gente fica um pouco angustiada como quem tem, né, os seus filhos, mas tem que entender que é agora, né, essa conversa. Ela tem que ser agora. Essa conversa, ela precisa ser compartilhada e ser falada muitas vezes, né? Porque a gente não pode ficar fingindo que não está acontecendo isso. Sim. Porque cada vez mais a tendência é aumentar. Sem dúvida. Nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Nós não vamos ter nenhuma perspectiva de que isso deixe de acontecer. Exatamente. Porque isso só está crescendo. É crescer, piorar. Exatamente. Então, hoje a gente já está partindo para que os amigos pessoais dos seus filhos sejam ChatGPT. Eles já começam agora a ter uma interação com a própria inteligência artificial. Não, e eles têm muito mais acesso e vamos dizer que eles são mais rápidos no aprendizado do que a gente, né? Por isso que existe uma coisa. Um dia eu falei para meu filho, logo depois que eu assisti a adolescência, eu falei para ele, vem cá, que era um papo reto. De mãe e filha, eu tento muito estar próxima, porque na minha ausência eu tenho certeza de que alguma coisa eu fiz ali para poder saber de que se ele está acessando ou se ela está acessando, ela ouviu de mim que perceba. Criança precisa saber o que é perigo. Criança não sabe o que é perigo. Muitas vezes, aqueles adultos que estão pedindo fotos ou que estão pedindo que ela faça e aconteça para ela, ela não acha que aquilo é errado. Então, precisa ser dito para ela. Então, as escolas e nós, como pais, educadores ou tios, precisamos estar sempre dizendo para as crianças, olha, isso não é certo fazer. Se alguém disser para você de que não fale, não conte, não compartilhe, principalmente para seus pais, para seus responsáveis, isso daí já é errado. Você precisa nos dizer, você precisa procurar porque alguma coisa de errado essa pessoa está fazendo. Então, identificar perigos. Outra coisa é chegar para o seu filho, como eu fiz assim com ele uma vez, eu fiz assim, eu não tenho condição de acompanhar você. Eu não sou do seu tempo, eu não faço ideia de como é que mexe em tudo isso. É tanto aparelho, é tanta coisa, é tanto emoji novo, é tantas linguagens. Pois que é, e eu tem não entre tenho. Eles mesmo, né? Eu tinha que ter, então eu vou parar minha vida para poder vamos dizer assim, me reeducar da idade deles para saber lidar com eles. Não, ele precisa saber de que você está atenta, você está ali como porto seguro, que os perigos, eles são perigos reais e de que na identificação de um perigo, ele conte com você. Porque não é tudo que a gente vai conseguir ver. Não consegue. Não é mais. Que a gente vai Até conseguir. porque a gente vai se tornar super protetoras demais e vai invadir. Ainda tem isso, né? Até a que ponto eu posso invadir demais, né? A privacidade e essa questão da escolha deles, né? Exatamente. Claro que, como adulto, a gente
tem, principalmente como pais, a gente tem essa direção ali, vamos dizer assim, esse controle, né? Que não é 100%, mas também tem a parte dele como ser humano. Ele precisa também não ser sufocado, né? Espaço. É o espaço que é muito importante ser respeitado. A internet não é de toda ruim. Com certeza. A gente veio falar de um aspecto perigoso, né? Na verdade, a internet é um meio. É como a gente usa que de fato se torna boa ou ruim. Exato. E assim, a internet ela veio para unir mundos, ela veio para conectar o mundo com o velocidade global. Do que a gente já tem de informação, tecnologia, avanços aí maravilhosos, medicina, tudo que você imaginar. Isso. Então, de fato, é positivo. Mas a gente tem que saber como agora, assim, cada um pega o seu papel. Né? Muita coisa acontecendo. Olha, eu como mãe, eu como educadora, né? Eu como filho, vamos lá. Porque não dá, cada um tem que pegar o seu papel de responsável. Onde eu posso atuar, né? Escola, onde você pode. Eu acho que sim, os pais precisam pedir para que tenha mais esse assunto. Inclusive, eu acho que tem que ter mais, assim, não sei se delegacia existem muitos digitais, mais profissionais como você, porque cada vez mais vai ser necessário. Nós agora estamos tendo a oportunidade de ser escutado. Não é nem de falar, porque como a gente estava conversando no início, falávamos muito nisso, mas não era uma coisa de que a própria sociedade encarava como real, achava que exagero. E aí, quando vem essa questão imensa que veio a esse influenciador e que colocou, você vê quantas coisas aconteceram. Porque a sociedade, nós estamos num momento de transição onde as coisas acontecem, e aí vem o mundo digital, como o Felca, que vem do mundo digital, dá uma visibilidade para uma coisa real, aí a sociedade real atenta para a situação. Não, aí começa a enxergar, parece, né? E aí o judiciário, que nós já tínhamos projetos de lei, temos outros projetos de lei muito bacana ainda por aprovar, mas esse daí já estava já há algum tempo. E aí, imediatamente, foi-se pensado e aí graças a Deus acontece, né? Exato, porque você precisa As plataformas também se movimentam, As plataformas né? se movimentam porque também é um momento favorável político para que aquilo ali aconteça. Então, assim, mas precisa que todos nós estejamos dizendo as coisas, né? A escola precisa estar atenta, precisa estar denunciando para que a sociedade saiba, escute, para que a gente fale, seja ouvido e ajude. Então, hoje nós temos muito canais de ajuda. Se você não tem um relacionamento incrível dentro da sua própria personalidade, tem gente que não tem jeito para conversar com os filhos também, né? Até porque carrega muitos traumas, né? A sua própria criança está ferida, né? Existem muitos pais, assim, né? Eu acho muito ruim, às vezes, a gente falar assim, você tem que fazer isso. Tem mãe e pai que não consegue. Não tem cognição de verdade. Também, sinceramente, não tem. Também não Ele tem. Não consegue. Exato. Aí então, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, mas tem que pedir ajuda. Porque ali mora um ser humano que precisa de uma educação, precisa de uma ajuda. Então vai na escola, pergunta, olha, eu tô achando que o meu filho não tá com rendimento escolar bom. Ele tá chegando em casa, ele tá mais irritado, ele tá respondendo, ele tá isso, aquilo. Ou então ele não tá, ele tá manhoso demais, ou ele até assim, será que alguém pode fazer alguma coisa? Então, buscam ajuda, mas não deixar. Tá vendo alguém acontecer, tá vendo que alguém está sendo explorado dentro de uma plataforma ou que diz que sim, diz que denúncia. O Ministério Público denunciar, né? No caso de estarem sofrendo intimidações sistemáticas por internet, por uma pessoa ou por um grupo, isso chama-se cyberbullying, que é o mesmo bullying, agora através do meio virtual, que é o cyberbullying. Então, você faz o quê? Dá print em tudo que acontece, dá print em todas as conversas, em todas as ameaças que estão sendo sofridas. Vai fazer um boletim de ocorrência e você vai levar os seus prints para poder validar aquele boletim e vai confiar no judiciário, que hoje o Ministério Público, inclusive, tem uma obrigação de ir a fundo. Então, nós precisamos hoje confiar de que todos estão atentos para uma coisa nova. O mundo digital e os seus riscos é uma coisa nova. Bem, tudo isso já foi dicas bem interessantes, mas mesmo assim, qual mensagem hoje você quer deixar agora para a gente finalizar o podcast? Infelizmente, a gente está finalizando. Você vê quantos assuntos, né? Manda assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão em casa te vendo. Eu acho que valeu demais essa conversa. Sim. Mas assim, de fato, né? O que eles precisam agora estar mais alerta? Qual a mensagem que você acha que é importante dentro de tudo isso que a gente conversou? Eu acho que nós já estamos num ponto melhor do que já estivemos. Então, a finalização ela é positiva. Nós vamos ter uma lei
mas a lei, sem a nossa fiscalização, ela não terá a eficácia que nós esperamos ter. Então, nós precisamos, de fato, ver se as plataformas elas estão banindo contas que não são apropriadas. Nós precisamos denunciar dentro das próprias plataformas, dentro do próprio perfil que não é legal. Existe forma de denunciar e exigir que o que todo esse movimento social e próprio das plataformas, ele tenha validade. Então, nós precisamos nos unir e fiscalizar, né? Precisamos ir atrás das escolas, precisamos ir nas escolas. Isso, e não deixar que o bullying dentro das escolas seja algo banalizado, normalizado. Figurinhas vexatórias, grupos de fofocas, eu fiz isso uma postagem, grupos de fofocas difamando, caluniando, colocando pessoas em uma situação desconfortável, precisam ser ditas para a diretoria da escola, para que a diretoria da escola tome providências, às vezes chame até o próprio conselho tutelar para poder, mediante as famílias, tentar resolver e trazer para as crianças uma resolução. Porque dentro da escola e do ambiente do bullying é onde muitos dos problemas surgem e depois eles se encontram dentro do mundo virtual. Quando eles se encontram e aí eles aumentam dentro dos seus grupos de WhatsApp. E aí vai aumentando o problema e tudo, né? E realmente é muito pior para controlar isso depois, né? Existem muitas indicações, existem pessoas como eu que falam e que gostam muito de sugerir controles parentais como algo obrigatório. Você precisa bloquear todo o celular da sua filha. É uma realidade hoje, né? As plataformas digitais e as crianças pertencem a esse mundo. Isso. Na verdade, é dar limites. Exatamente. Né? Não dá para simplesmente cortar 100%. Nós não podemos deixar que a criança viva o momento delas. O momento digital não foi o meu. Eu não sou dessa época, mas é o deles. Mas é o deles. E eu não posso tirar deles o que é do próprio do momento deles. Mas eu estou fazendo como meu papel de dizer para eles: o mundo de vocês é esse, e para que vocês sobrevivam de forma saudável e se tornem adultos, inclusive mentalmente íntegros, você precisa não ir por esse caminho. Porque, para mim, eu tenho um tio que fala sempre assim: osso quebra, mas cabeça, você passa uma vida para poder tentar é isso, né? Se juntar de fragmentos que às vezes você não consegue. Muitas das crianças nunca conseguem, muitos adultos não conseguem, tirar suas próprias vidas. Então, antes estejam em atividades onde realmente assim nós, né, não eram tão expostos a essas violações mentais. E hoje você vê crianças com depressão, hoje você vê crianças com muitas consequências, né? Então é papel de vigília e um papel de consciência, né? Mas não é um papo negativo, um papo positivo. Verdade. Doutora, deixa os seus contatos, né? Sim, porque quem quiser, de repente, procurar, ver a sua página, buscar mais informação. Sim, então... hoje o meu Instagram é bastante ativo, né? Eu sou advogada, sou mestre em Direito Constitucional, faço parte da Comissão de Direito Digital da OAB e também da Proteção da Criança e Adolescente. Então, também temos um programa que é o OAB Vai à Escola. Faço consultorias, inclusive, para plataformas digitais, para essa questão das crianças que querem fazer o seu merchandising, etc. Então, a gente tem uma parte de consultoria para as plataformas saberem como fazer. Ótimo, né? Tem uma orientação correta. Uma orientação jurídica. E nós vamos acompanhar todo o tempo toda e qualquer pessoa que se sinta nesses problemas, principalmente com relação à criança e adolescente, porque a gente também está aqui para qualquer adulto que se sinta sofrendo dano de qualquer forma. Mas a criança e o adolescente, principalmente, né, que sofra bullying, que saiba cyberbullying, que esteja numa iminência de dano perante plataformas, nós estamos aqui para ajudar. Então, os meus contatos estão lá. Qual é o seu Instagram? Atanuri20. Pronto. Vou mudar depois com a sua dica, mas no momento ainda é Atanuri20. Ótimo, gente. Mesmo você mudando, ele continua. O Instagram continua mandando. Doutora, obrigada, Alessandra. Foi muito bom mesmo. Você não tem noção como eu tô feliz. Realmente, assim, você enriqueceu essa de informação, tá? Porque o Vida Equilíbrio tem esse propósito mesmo, né? Não só falar de saúde, qualidade de vida, mas isso faz parte vamos dizer assim, dos pilares que dá uma vida em equilíbrio, sabe? Então, vida em equilíbrio também é ser bom pai e mãe, é a gente dar limites, é a gente também criar nossos filhos, é a gente tá realmente alerta, atento para o que está acontecendo, né, no mundo real hoje, né? E foi importante. Ai, que Gratidão bom. De novo. À disposição. Ok. E você, gente, que está em casa, hein? Que podcast, né? Poxa, eu espero que vocês tenham gostado.
Quero que vocês curtam se vocês gostaram. Quero que vocês tenham, por favor, no coração de vocês, compartilhem com as mães, com os adultos, com quem vocês acharem que essa informação é válida, porque a gente precisa realmente fazer esse movimento de consciência. Tudo começa primeiro com a informação, depois a gente cria a consciência e depois a gente muda nosso comportamento. Então a gente aí merece crianças, né, realmente tendo o seu papel de criança para ser adultos de fato bons, né, adultos que de fato façam o seu papel como tem que ser. E eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam o paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.